obrigada. É uma alegria estar aqui, né? A Su perguntou quem é que tá feliz. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Deus é muito bom. E eu fiquei muito honrada, muito feliz com esse convite, né? A Igreja Soma é uma igreja que a gente ama muito. Então, para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês e sobre a saúde da mulher. Então, como a Su falou, né? Meu nome é Amanda. Eu sou uma enfermeira meio aposentada, porque atualmente eu sou dona de casa, né? Sou esposa do Guilherme e tenho 2 filhas, a Lívia e a Nicole. Então, hoje eu vim conversar com vocês, assim, um pouquinho da saúde, sobre a saúde da mulher, né? A Su comentou agora que o mês de outubro é o mês que a gente fala sobre a saúde da mulher. Eu não sou uma pessoa, assim, que está muito vendo toda hora as propagandas e tal, mas eu achei que esse ano foi menor, assim. Eu não sei se todo mundo reparou, assim. Olha, teve lugares que a gente passou que eu não vi nada, assim, de outdoor, de propaganda em televisão, às vezes na rua, assim. Eu achei que cada vez mais tá diminuindo um pouco, assim, essa questão, né? E a gente está diante de tanta informação, né? Tecnologia e tal, e aquela angústia pela beleza, tarará. E o que eu vou falar hoje aqui, né? Deus ama o belo. E a gente não é assim, aquele corpo ideal, aquela coisa ideal que o mundo pinta, né? Mas é aquele cuidado que o Senhor quer que a gente tenha, né? Porque nós somos, Deus nos fez, né? Até ali, Deus nos fez mulheres. Por que a gente vai falar hoje de saúde da mulher, lembrando desse mês, né? Se as gurias quiserem passar ali. Então, por que falar sobre saúde da mulher, né? Que Deus nos fez mulher, Deus fez Adão, né? E Deus fez Eva. Diferentes, né? Nós temos corpos diferentes, nós temos hormônios diferentes. Então, as mulheres, elas têm as suas peculiaridades, né? Então, a gente precisa, sim, falar em saúde da mulher, pensar em saúde da mulher, porque não é um padrão geral para todo mundo, tanto homens quanto mulheres. Não, a gente tem que conversar sobre isso, isso é de extrema importância. Como a Su falou ali também, que o Senhor quer que a gente cuide do nosso corpo, né? E eu trouxe um outro versículo aqui, que está em Efésios 5, ali quando Paulo está falando aos Efésios sobre o marido e a mulher, né? Aí ele fala que o homem, ele tem que cuidar da mulher como se fosse do seu próprio corpo, né? Ali em Efésios 5, 29. Aí ele vem num contexto ali de que o marido tem que amar a mulher como seu próprio corpo, como se fosse a si mesmo. E ali no 29 ele fala, Efésios 5, 29. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, também como Cristo faz com a igreja. Né? Então a gente entende ali que tem um contexto de que o homem vai cuidar da mulher como seu próprio corpo, mas ele fala ali, a gente tem que cuidar do nosso corpo e o alimentar, né? E eu queria perguntar para vocês hoje de noite, vocês têm cuidado do corpo de vocês? Vocês têm alimentado o corpo de... Comendo, vocês estão, né? Porque a gente está aqui vivendo, a gente está comendo. Mas será que a gente está comendo bem? Será que a gente tem se alimentado bem? Como é que tem sido o cuidado, né, conosco, né, como mulheres, assim. E, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que servir a igreja de Jesus, eu tenho que servir o meu marido, eu tenho que servir os meus filhos. Mas como é que a gente vai servir a igreja de Jesus? Como é que a gente vai servir os nossos maridos, os nossos filhos, se a gente não tem vigor, se a gente não tem saúde, né? Então, a gente não pode pegar isso que é o que o Senhor deseja de nós, né? Que a gente sirva a sua igreja, que a gente sirva a nossa família, e usar isso como uma desculpa para não cuidar de nós mesmas, né? Porque a gente precisa, sim, ter saúde para cuidar dos filhos, para servir o nosso esposo, né? Para servir a igreja do Senhor. Então, assim, talvez o que eu vá falar hoje, eu não estou fazendo nada do que essa mulher está falando para mim. Mas também, assim, que o Senhor está chamando vocês também para o cuidado, para vocês se cuidarem, para vocês servirem melhor aos esposos de vocês, as suas famílias, né? E a igreja do Senhor. Então, por isso que é muito importante, né? A gente fala sobre saúde e saúde da mulher, que é como Deus nos criou, né? Atentando para essas peculiaridades, tá? A gente está conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem, né, levantar a mão, a gente pode ir conversando durante a apresentação. Pode passar, gurias. Então, assim, a mulher, né? E a mulher, ela não é a mesma, né? A gente nasce bebê, daí é uma criança, daí vai lá, adolescente, adulta. A gente passa por diversas fases da nossa vida. E nessa fase a gente tem diversas mudanças também, né? Então, quando a gente fala em saúde da mulher, a gente tem ali a questão da saúde ginecológica, a questão da gestação, do parto, puerpério, né? A gente tem também o climatério, reprodução sexual. Então, existem fases da vida que a mulher ela vai ter demandas diferentes e vai necessitar de cuidados diferentes. E é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje.
Na área da saúde, a gente fala assim, eu tenho a prevenção e eu tenho a promoção, tá? Eu vou começar, o que é a prevenção? É a gente prevenir doenças, né? Então, eu vou lá, vou fazer alguns exames, né? Vou ter alguns hábitos que eu vou prevenir que determinadas doenças venham aparecer no meu corpo. E tem a promoção da saúde. Então, eu vou tomar algumas atitudes no meu dia a dia para promover, para aumentar a minha saúde e evitar que determinadas doenças também venham aparecer no meu corpo, tá? Então, eu vou começar um pouquinho de prevenção, que é o que a gente vê, que é o que se tem mais nas campanhas, né? Prevenção de câncer, que eu trouxe um pouquinho para a gente falar. Se vocês quiserem passar, agora vocês podem passar. Um câncer que a gente ouve muito falar e que acomete muitas mulheres também é o câncer de colo uterino. Tá? O câncer de colo uterino, ele é ocasionado por um vírus, que é o papilomavírus humano, ou que a gente conhece como HPV, que tem até, né, que se fala aí a vacina do HPV, tá? Então, ele é ocasionado por essa infecção. Por que é importante fazer o rastreamento, fazer esse exame para ver se há algum sintoma, algum sinal no nosso colo uterino? Né, a gente tem, ele é um câncer extremamente silencioso, então dificilmente a mulher ela vai apresentar sintomas, né? Eu acho que tem alguma coisa errada comigo, não. Quando a mulher, se ela for apresentar algum sintoma de câncer de colo de útero, é porque ele já está num estágio muito avançado. Então, por isso a importância da gente pensar, né, em realizar de forma periódica o exame de prevenção do câncer de colo de útero, porque ele é extremamente silencioso e quanto mais no início ele é detectado, mais chances de cura ele tem. Então, por isso a importância da realização dos exames. Se vocês quiserem passar também aí, gurias. Então, quando realizar o exame, tá? Se vocês verem ali, eu trouxe, são as diretrizes brasileiras do INCA, né? Elas mudaram um pouquinho. Então, a partir de 2022, antes se fazia esse exame de rastreamento de forma anual. Então, se fazia cada ano a coleta ali, né, do exame de prevenção do colo do útero. Só que isso mudou um pouquinho, tá? Quando a gente tem aí, no mínimo, 2 exames que deram negativos, a gente não vai precisar mais ficar repetindo a cada ano. Então, a repetição vai se dar a cada 3 anos, tá? Então, às vezes vocês até estranharam que, geralmente, a unidade de saúde, ela liga, ou nas consultas, a ginecologista avisa, a enfermeira avisa que tem que ser feito e não foi chamado, mas é porque mudou, né? Se eu tenho 2 repetidos negativos, eu vou só repetir a cada 3 anos para ver se tem um aparecimento ou não. Sempre se considera o início da vida sexual, né, para pensar na coleta, porque como ele é adquirido por uma infecção, né, a gente tem que pensar nessa questão. E ele geralmente vai ser feita a coleta a partir dos 25 anos de idade ou 64, o que pode mudar aí em relação a essa questão do início da vida sexual, que cada vez, né, infelizmente, está mais precoce aí fora, né? Podem passar, gurias. Agora também um pouquinho do câncer de mama, que eu acho que é um pouco mais famoso ainda que o câncer de colo uterino, né? Na mulher, a gente tem, então, uma prevalência bem grande. A gente tem muitas mulheres que apresentam câncer de colo de útero e câncer de mama, tá? O câncer de mama, a gente vai ter vários fatores que vão estar ajudando a mulher a desenvolver essa doença, a desenvolver o câncer de mama. O que acontece? A nossa mama ela é feita por várias células, né? Quando há o câncer de mama é porque essas células elas começam a se multiplicar de forma anormal e aumentar isso é propriamente dito um tumor na mama, tá? A gente vai ver, assim, diferente do colo de útero, o câncer de mama, existem vários tipos com vários padrões, assim. Então, a gente tem mulheres que desenvolvem super rápido, tem mulheres que desenvolvem ao longo dos anos. Então, ele não é um padrão, ela pode se apresentar de formas diferentes nas mulheres, tá? E ele é multifatorial. O que acontece? O que significa isso, né? A gente tem vários fatores que podem colaborar para o aparecimento do câncer de mama. Fatores que a gente consegue controlar no nosso dia a dia e fatores que a gente não consegue controlar. Podem passar, que daí ali eu listei um pouquinho para vocês. Um dos fatores, né, que podem vir aí agregar essa chance da mulher desenvolver o câncer de mama é a obesidade ou sobrepeso, principalmente no período do climatério, né, após a menopausa, quando a mulher para de menstruar. Então, é mais comum que mulheres que tenham sobrepeso e obesidade nessa fase da vida, elas vão ter uma chance, não quer dizer que toda mulher obesa, enfim, né, vai ter o câncer, mas ela tem um aumento de chance para apresentar o câncer de mama, tá?
Outro fator, atividade física insuficiente, né? Então, a gente vai ver que para a maioria, assim, das doenças que acometem a população, a gente tem aí associado a alimentação, né, e a atividade física, tá? Então, que se identifica nos estudos, né? Que as mulheres sedentárias, elas têm uma maior chance de desenvolver o câncer de mama também. Consumo de bebida alcoólica, né? Isso principalmente em excesso. E também exposição frequente a radiações ionizantes, né? Que, eu faço... Claro, não é fiz 1, 2, 3, 4, 5 registros na vida, não quer dizer que a gente vai ter um fator aumentado. Mas se é com muita frequência, quanto maior a dose, isso sim pode vir a ocasionar o câncer de mama. Pode passar também. E tem alguns aspectos também que estão muito associados com câncer de mama na mulher, que são os aspectos hormonais, né? A gente vê aí, se fala muito sobre o anticoncepcional. O anticoncepcional, como ele é um uso de um hormônio, ele também está associado ao desenvolvimento de câncer de mama, tá? Então, a gente sabe, existem diversos efeitos colaterais com o uso do anticoncepcional, né? E o câncer de mama é um deles, tá? E a primeira menstruação precoce, quando a menina, né, menstrua antes dos 12 anos, também é um fator de risco, porque daí ela vai ter um maior período de alteração hormonal no seu organismo, né? E também a menopausa, né, tardia, quando a mulher ela demora para parar de menstruar, quando ela vai até os 55 anos de idade ainda em menstruação, porque ela ainda tem aqueles hormônios em funcionamento, e o câncer de mama, ele está associado com esse uso hormonal, né? Então, esse fator, ele é bem importante como fator de risco, né? Que nem a gente falou, os contraceptivos, né, os anticoncepcionais orais, e ter feito terapia de reposição hormonal, né? Por quê? Aquela mulher que entrou ali no período do climatério, parou de menstruar, teve a menopausa, tem diversos efeitos colaterais, se entra em alguns casos com reposição hormonal. O uso dessa reposição hormonal no climatério, ela também está associada, né, como fator de risco ali para o câncer de mama, porque a gente está colocando mais hormônios e esses hormônios, eles estimulam essa alteração celular na nossa mama, tá? Então, além daqueles fatores que a gente viu ali, de atividade física, de sobrepeso, os fatores hormonais, eles são bem presentes no câncer de mama. Pode passar também, Guris. Tá, só fala coisa ruim. Aqui eu trouxe uma coisa boa, né? O que seria um fator de proteção para evitar que a mulher ela desenvolva o câncer de mama? E a amamentação, ela é um fator de proteção muito importante, tá? Existem diversos estudos que comprovam que mulheres que amamentam, né, elas têm uma chance reduzida de desenvolver o câncer de mama. E isso, o que acontece? Outro fator também que é bem, acho bem curioso, assim, mulheres que têm gestação antes dos 30 anos, também por questões hormonais, elas têm aí um fator de proteção a mais contra o desenvolvimento do câncer de mama. Tá? Então, além da amamentação, ficar grávida, né, gestar antes do 30 também seria um fator de proteção importante. A gente ouve muito falar em questão de casos familiares, né? Mas, olhando assim uma amostragem dessas pessoas que desenvolveram câncer de mama, apenas de 5 a 10% tem associação familiar. Então não é só assim, eu tenho, né, uma mãe, uma avó que desenvolveu câncer de mama. Claro, a gente vai fazer um rastreamento mais seguido, daí muda um pouquinho o tempo que se faz o rastreamento do câncer de mama, mas não se vocês forem ver, muitas outras coisas que a gente faz ao longo da vida que influenciam muito mais do que a questão familiar, né? Que é só de 5 a 10% dos casos. Aí aqui eu trouxe até uma fotinho para a gente olhar, que ele foi tipo uma propaganda do Ministério da Saúde, né, trazendo algumas informações da importância do amamentar como proteção contra o câncer de mama, tá? Então, a amamentação ela vai proteger a mulher em todas as fases da vida, ou seja, não estou protegida só enquanto eu estou amamentando. Essa amamentação ela promove uma renovação celular. Então, toda vez que a mulher vai amamentar, a gente tem células que o nosso organismo ele reconhece como frágeis ou que não estão boas, ele elimina aquelas células e ele aumenta a produção de células novas. Então, por isso que a gente tem como um fator de proteção a amamentação, tá? Quanto mais eu amamento, maior o meu fator de proteção. Tá, eu amamentei 3 meses, amamentei 2 anos. Então, o tempo de amamentação também melhora. E quantos filhos eu tiver e amamentar, quanto mais também melhor.
justamente por causa dessa renovação celular que o nosso corpo faz durante a amamentação, tá? Podem passar, Luiz. Essa fotinho aqui, eu acho ela bem legal e bem importante, que a gente consegue identificar aqui, tá, Amanda, mas diferente do colo de útero que a gente estava conversando, que ele é extremamente silencioso, que eu vou identificar só basicamente no exame, ou só quando tiver muito avançado, né, que eu vou ter sintomas, no câncer de mama não, né, a gente começa já de forma precoce a apresentar alguns sintomas na mama. Então aqui se fez uma analogia com uma laranja, né, mas o que eu identificaria na minha mama, no meu seio, de alteração, que é um sinal de alerta, principalmente para a gente buscar o serviço de saúde, tá? Então, por exemplo, ali naquela primeira fotinho ali de cima, a pele endurecida. Então, quando eu for fazer a avaliação da minha mama, palpar a minha mama, se eu sentir que em algum local da mama eu tenho uma pele um pouco endurecida, eu tenho que atentar, né? E procurar um serviço de saúde. Outro sinal e sintoma seria um sulco na mama, como se a mama tivesse afundadinha, assim. Ah, Amanda, mas eu já sempre fui assim. Então é diferente, por isso que é importante a gente conhecer o nosso corpo, né? Conhecendo, sempre avaliando, conhecendo meu corpo, aí isso é algo novo. Daí isso sim seria um sinal que a gente precisa buscar o serviço de saúde. Então a pele endurecida ou algum afundamento, um sulco na mama. Ali crostas ou feridas no mamilo, né? Tirando aí a parte da amamentação, que a gente tem fissuras, que a gente tem lesões. Mas não, no meu dia a dia tô lá, daqui a pouco eu identifiquei que eu tô com alguma crosta, eu tô com alguma ferida no meu mamilo. Isso também é um sinal de alerta. Irritação ou dor, né? Lembrando que toda avaliação da mama, ela não pode acontecer no período menstrual. Então, quando a gente está menstruada, a gente tem sensibilidade, a gente tem um aumento da glândula mamária. Então, isso pode trazer alguma alteração, mas ela é do período menstrual. Então, o ideal, quando a gente for avaliar a nossa mama, é depois, assim, de uns 5, 7 dias da menstruação, tá? Que daí, sim, eu não tô em período menstrual, já passaram 5, 7 dias, eu tô com dor, tô com uma sensibilidade, tô com irritação, daí sim também é um sinal de alerta. Alguma secreção com sangue, tá? Então, quando a gente... Ali no outro slide eu trouxe uma foto de como que a gente vai fazer a avaliação da mama. Faz parte também eu apertar o meu mamilo, né? Ver se eu tenho alguma secreção com cheiro ruim, presença de sangue. Isso também é um sinal de alerta que a gente precisa buscar o serviço de saúde. Alguma ondulação na mama, então qualquer deformidade na mama, a gente precisa buscar o serviço. Crescimento de veias, tá? Também é muito importante, porque daí a gente está tendo um aumento da irrigação local que pode estar relacionado à presença de algum tumor. Afundamento do mamilo, né? Então, a gente não avalia só a mama em si, mas o mamilo também, avaliar bem o mamilo é importante. Qualquer alteração de forma. Se fala muito também o aspecto da pele de casca de laranja, né? Como se ela tivesse, assim, aqueles pequenos furinhos, como se fosse uma casca de laranja mesmo. Isso também é uma alteração importante. E qualquer nódulo endurecido que a gente for palpar. Lembrando que a gente não pode fazer essa avaliação no período menstrual. Acho que pode passar, gurias. Então, por isso a importância de conhecer o nosso corpo, né? A gente está fazendo essa avaliação de forma regular. Vocês vão ver que antes se falava muito, assim, de tem que avaliar a mama, tem que avaliar a mama. E tá, assim, cada vez mais diminuindo um pouco, porque se vê que gera muita ansiedade nas mulheres, que às vezes as mulheres elas não conhecem o seu corpo, às vezes não é uma alteração, é algo que ela já tinha, e havia uma busca assim, muito desordenada ao serviço de saúde, tá? Mas quando esses sinais, que nem a gente viu ali, eles aparecem, eles são bem grosseiros, né? Então é muito importante a gente buscar o serviço de saúde diante dele. Então como que a gente vai avaliar então a nossa mama, né? O ideal é a gente parar na frente do espelho. Eu vou posicionar os meus braços para baixo, fazer uma avaliação, né, paradinha assim. Vou colocar a minha mão na cintura e colocar os meus braços para frente. E vou levantar uma mão, né, levantando a mão direita, vou com a minha mão esquerda avaliar a mama direita. A gente pode também, é muito importante, porque a gente tem os nódulos aqui da região da axila, também podem ser um indicativo se a gente tem algum nódulo, algum edema local, de alguma alteração na mama também, tá? Então, sempre pode botar a mão aqui na região da axila e apertando e fazendo esse movimento na mama em sentido horário e sentido anti-horário também. Além, então aqui a gente vai identificar se sentiu algum nódulo, alguma alteração
da consistência da mama, né? Fora aquilo que a gente está enxergando no espelho, as ondulações, alguma crosta, aquela casca de laranja que a gente pode vir a encontrar. Pode passar. Mudou um pouquinho também, tá? Em 2022 teve alguma mudança em relação a de quanto em quanto tempo que se faz o exame do câncer de mama. Então a gente vai ver, e tudo isso que a gente tem aqui pelo Ministério da Saúde, ele vem junto, assim, como se eles construíssem lá da Organização Mundial de Saúde e trazem para o nosso país, né? Com algumas adaptações, de acordo também com a população, as características da população que a gente tem. Então, quando que é recomendado que as mulheres façam o exame de rastreamento ao câncer de mama no SUS, tá? Ah, Amanda, mas comigo foi um pouco diferente. Às vezes, no particular, a gente pode ter uma prática diferente. Mas no SUS, então, é preconizado que mulheres de 50 a 69 anos façam uma mamografia a cada 2 anos, tá? Porque antes se fazia de forma mais precoce, se fazia de forma mais seguida, mas lembra que a gente conversou lá que a exposição à radiação ela é um fator de risco? Então, se a gente ficar expondo as mulheres de forma muito cedo e também muito seguido, aquilo ali é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, tá? Então, por isso que a gente mudou um pouquinho essa questão em relação a cada 2 anos e de 50 a 69 anos. Se existe algum fator de risco, algum caso assim familiar muito importante e conhecido pela mulher, aí muda, né? Daí é feito de forma anual e daí dos 35 aos 50 anos de idade, tá? Pode passar, Gris. Vocês têm, tá tranquilo até aqui? Tem alguma dúvida? A questão do hormonal, isso vale também para determinados alimentos? Que podem, é que daí a gente vai ver agora na questão da promoção da saúde, tá? Porque assim, como a gente se alimenta, isso interfere também no nosso controle hormonal. E daí tudo que interfere no nosso controle hormonal pode estar relacionado ao câncer de mama. Então, a gente vai ver que mulheres que se alimentam de forma inadequada, com alimentos ultraprocessados, gordurosos, e isso afeta a produção dos nossos hormônios, aí a gente pode ter, sim, a alimentação como fator de risco para o câncer de mama. E aqueles aspectos da laranja, para quem tem silicone, ele mantém da mesma forma? É que daí depende da posição do silicone, tá? Porque tem silicones, agora se faz muito atrás do músculo, né? E daí a glândula mamária ela vai estar exposta, então a gente vai conseguir enxergar. Mas se o silicone ele for na frente da glândula, daí pode ter aí uma alteração que a gente pode não observar, tá? Mas daí as mulheres podem apresentar dor, né? Geralmente existe uma dor associada assim ao câncer de mama, aumento da sensibilidade, mas é agora um problema mais recente, né? Que a gente vai conseguir começar a ver essas situações, né? Tá tranquilo então? Agora é aquela parte chata, assim, que é a pessoa vem e fala um monte de coisa que eu tinha que estar fazendo e que eu não estou fazendo nada. Mas que é de extrema importância, assim, sabe? Eu acho que o principal que eu vou falar aqui essa noite é a parte da promoção da saúde, né? Que eu, até assim, eu tava orando, assim, pedindo para Deus, ai, Senhor, me fala o que vai ser mais importante eu conversar com as mulheres, né? E assim, Deus falou várias coisas que eu não tava fazendo também, que eu tenho que mudar. É a questão da promoção da saúde, né? Às vezes a gente pega e usa várias coisas, assim, do nosso dia a dia como desculpas, né? Pra gente não estar se cuidando. E a Bíblia é clara, assim, Deus nos fala, né? Que tudo que a gente plantar, a gente vai colher, né? E, assim, a minha pergunta hoje para nós é o que a gente está plantando em relação à nossa saúde, né? Que a gente vai colher daqui a uns anos, né? Isso é inevitável, assim. Assim, nunca esquecendo, né? Que é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor que nos dá saúde, mas também o Senhor, Ele nos dá ferramentas para a gente se cuidar, né? Que nem a Su falou. Então, é muito importante, por isso que eu queria, assim, enfatizar muito hoje com vocês a questão da promoção à saúde, tá? Porque a forma como a gente vai viver, os nossos hábitos de vida, elas vão influenciar tanto no aparecimento de câncer, né? Também quanto no aparecimento de outras doenças. A gente tem a hipertensão, a gente tem diabetes, a gente tem várias alterações de articulação, né? Artrite, artrose, e tudo isso está relacionado com o que a gente está vivendo hoje, né? Podem mudar. Então, eu trouxe, assim, algumas boas práticas que eu queria reforçar com vocês, né? E que vocês se perguntassem, assim, como é que eu tenho vivido em relação a isso hoje e o que eu posso fazer para melhorar,
tá? A gente fala sobre saúde da mulher, câncer de mama, câncer de colo de útero, daí tem lá o homem, né, câncer de próstata, que são específicos de cada um, né? Mas um câncer que não se fala tanto e que ele é o de maior prevalência tanto para homens quanto para mulheres é o câncer de pele, né? Quantas de vocês aqui talvez hoje usam protetor solar todos os dias? Ah, muito bom! Mais uma só. Então, assim, isso é muito sério, né? A exposição frequente a raios de exposição ultravioleta, tanto A quanto B, ela vai gerar um câncer de pele. Pode ser benigno, né? E pode ser maligno. Tá? Então, a boa prática que eu queria incentivar vocês hoje, e assim, não é algo... Hoje, né, todas as farmácias lá, Panvel, Droga Raia, elas estão produzindo lá, tem de um preço super acessível, assim, pra gente utilizar aí, no mínimo, um filtro solar facial, né? Isso também vai prevenir o nosso envelhecimento precoce, aparecimento de ruga. Então, não é, além da questão do câncer de pele, também para a nossa beleza, né? Para o nosso cuidado. Então, por isso que é muito importante, eu queria incentivar vocês, né? A nos próximos dias aí procurarem um filtro solar para estar usando. Acordou, lavou o rosto, passa o filtro solar, passa o creme e vai viver, tá? Porque isso é muito importante. E assim... Ah, mas quando eu vou na praia, eu passo filtro solar. Mas a gente às vezes vai no mercado, a gente vai na praça, a gente anda de carro, a gente anda de ônibus, e eu tô sendo exposta a raios solares, né? A radiação ultravioleta. E isso é cumulativo, né? Tanto que antes a gente, claro, tinha sempre muito câncer de pele, porque a gente tinha trabalho do campo, de pessoas que trabalhavam muito jovens no campo e que isso foi acumulando e que apresentam câncer de pele ali com 30, 40 anos, né? Então é cumulativo. É super importante a gente usar o filtro solar, tá? Então, eu queria incentivar vocês, assim. A minha primeira boa prática de promoção à saúde é o uso do filtro solar, tá? Principalmente facial, que geralmente, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é o que a gente acaba ficando mais exposto, tá? A questão da promoção, que eu trouxe também alguns cuidados, a promoção da saúde íntima, que é super importante também. Então, eu queria incentivar vocês, né, ali em relação à região íntima, a terem cuidados também, né? Existe uma peculiaridade em como Deus nos criou também na região íntima. Então, evitar o uso de sabonetes, né, que não sejam hipoalergênicos na região. Isso é muito importante. Evitar o uso de lenço umedecido em excesso. Depois que a gente vira mãe, a gente usa lenço para tudo, né? Mas assim, na região promove ressecamento. Isso pode ajudar o crescimento de bactérias, de fungos que a gente não quer para aquela região ali. Então, evitem usar lenço umedecido em excesso. Preferir o uso de roupas íntimas de algodão, tá? Também para ajudar na questão ali de fungos e bactérias, para evitar que essas... A gente tem uma flora que a gente diz que é normal, né? Que são bactérias que elas estão ali, mas que elas são esperadas para aquela região. Mas aquelas que a gente não deseja, que geram infecções, que geram esse incômodo também. E uma dica que eu queria dar para vocês também, é importante algumas noites a gente não dormir de roupa íntima, né? De calcinha, para melhorar a ventilação daquele local ali também, da região íntima, tá? Todo mundo, né? É meio estranho, né? Mas, enfim, né? Tem gente que vai ficar feliz. A promoção da saúde íntima também. Esse aqui também é bem legal, tá? Mas existem vários estudos que estão vindo em relação ao óleo de coco. Alguém já ouviu falar sobre óleo de coco para região íntima? Ah, então, ó, quem já tá aí, tá todo mundo feliz, né? E quem preste atenção que essa é uma dica bem importante, tá? Existem vários artigos já, e eu trouxe um aqui para vocês, que é o efeito do óleo de coco na mucosa vaginal, tá? Eu vou ler aqui, que eu acho bem interessante, assim, os autores, eles fizeram uma revisão de vários artigos e trouxeram essa informação. Eu sei que é meio chato ler, mas eu vou ler para vocês verem como é legal. Defendem, então, que alguns autores defendem que o óleo de coco é benéfico para a manutenção de um equilíbrio saudável da microbiota, né, daqueles organismos que estão na nossa região íntima, porque ele tem propriedades anti-inflamatórias e citoprotetoras. Citoprotetoras que eles vão proteger a vida das células da nossa região íntima, tá? O óleo de coco também, ele tem ácido caprílico e láurico, que são poderosos hidratantes naturais. Então, mulheres, né, de diferentes idades que podem ter ressecamento da região íntima, o óleo de coco ele é extremamente indicado para lubrificar essa região, tá?
Além disso, a gente tem também ele como um calmante da região íntima e ele regulariza ali, regula o pH vaginal, tá? Ele também pode ser usado, e isso é bem legal, mulheres que têm muita candidíase, assim, de repetição, ele pode ser usado com outros tratamentos para evitar o crescimento de cândida na região íntima. Então, o óleo de coco, ele é barato, né, assim, tá, não é tão barato, mas assim, quando a gente for usar pouquinho na região íntima, tem um médico que eu sigo no Instagram, que eu gosto, que ele que falou muito do óleo de coco, tem umas mulheres que pegam o óleo de coco, sabe aqueles... Se for pegar uma cartelinha de remédio, tira o remédio, bota o óleo de coco ali, que ele geralmente, agora que vai ficar mais quente, ele fica na sua forma líquida, né? Coloca na geladeira como se eu fosse fazer várias capsulazinhas de óleo de coco. E eu consigo retirar e colocar na minha região íntima. Então, eu vou estar promovendo a lubrificação, vou estar regularizando o pH, e eu não precisa ser, né, muito lá dentro. Pode passar ou pode, né, se quiser colocar. Às vezes tem mulheres que têm ressecamento lá desde o colo do útero. Aí é interessante colocar, mas se quiser só realmente passar um pouquinho também, ele é super efetivo, tá? E ele é utilizado também, pode ser utilizado como lubrificante. Vocês me entenderam, né? Na sequência, então, outra coisa que eu falei, ai, senhor, o que eu falo para as mulheres? Toma, tu não está fazendo atividade física, Deus falou para mim. Mas que é extremamente importante, né? A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que as pessoas façam de 150 minutos a 300 minutos de atividade física moderada a vigorosa por semana. Se a gente for considerar de segunda a sexta, 150 minutos dariam 30 minutos por dia. Se eu for ali no máximo, nos 300, seriam 60 minutos, 1 hora por dia de segunda a sexta-feira. Quem é que aqui que faz atividade física regular 30 minutos por dia todos os dias? Ó, foi lá pro ápice. 4 vezes por semana. E usa filtro solar. Isso aí. 3 vezes por semana. Olha, vocês estão bem. 2 vezes por semana. 1 vez por semana. Que desastre, né? Só pra dizer que fez 1 vez por semana. E assim, varrer a casa, eu corro atrás das crianças. Não, isso não é atividade nem moderada, nem vigorosa, né? Pra gente ter uma atividade física moderada, vigorosa, a gente tem que ter alteração da frequência cardíaca, né? É aquele aeróbico mesmo, tá? Ah, mas tu não sabe o sufoco que eu passo atrás das minhas crianças, ó. Mesmo assim, não, tá, pessoal? É assim, eu iniciar a atividade física, 30 minutos de alteração de frequência cardíaca sem parar, tá? Tem que exigir um esforço nosso. E isso é de extrema importância, né? Eu vou pular para outra parte que também é super chato, que a gente fala sobre alimentação, mas a atividade física, assim, eu queria incentivar vocês. Façam atividade física, né? Com um espelho para mim aqui também falando isso. Porque isso a gente está aí prevenindo doenças, não só câncer de mama, a gente está prevenindo diabetes, a gente está prevenindo hipertensão, a gente está prevenindo dores lombares, a gente está prevenindo dores nas articulações. A gente tem aí diversos estudos que falam que a atividade física melhora o nosso sono, né? Então, que nem a gente falou lá no início, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar do teu marido, eu tenho que cuidar do meu marido, da Igreja de Jesus. Pô, mas eu tô acabada, né? Eu tô caindo de sono, eu tô morrendo de dor nas costas, eu não tenho vigor, né? Então, a atividade física, ela vai melhorar tudo isso, né? E às vezes a gente tem que cuidar, porque a gente usa isso como desculpa, né? Eu tenho uma filhinha pequenininha, ela acordava muito de madrugada. E eu falava, ai, Senhor, quando ela dormia a noite toda, eu vou começar a fazer atividade física. Que mentira, não fiz nada. Porque ela começou a dormir a noite toda. Ai, Jesus, agora tá ficando calor. Mas não, na verdade a gente vai usando desculpas, né? Para postergar aquilo que a gente deveria ser feito, né? E não é caro, a gente pode sair para caminhar todos os dias, né? Leva as crianças na praça, vai caminhando. Enfim, cada um, né, conhece a sua realidade e pode dar o seu jeito, né? Hoje em dia a gente tem aplicativos que ensinam a fazer atividade aeróbica dentro de casa, né? Então, eu queria, assim, incentivar vocês a importância da atividade física, né? E se vocês acham que não estão fazendo ou estão fazendo pouco,
peçam para o Senhor, né? É o Senhor que nos dá capacidade para realizar aquilo, né? As coisas que a gente também programa na nossa vida, tá? Então, isso é muito importante. Agora, meio que finalizando, assim, indo para aquela parte, mas que também, é muito importante, é a nossa alimentação, né? Como que a gente tem se alimentado? E não é só como a gente tem se alimentado, porque aquilo que eu como provavelmente é aquilo que eu tô dando pro meu esposo comer e pros meus filhos comerem também, né? Eu acho muito difícil, assim, eu comer super saudável e meu filho só comer porcaria. Geralmente não é assim, né? Ou eu comer só porcaria, não, mas o meu filho só come coisa saudável. Então, assim, como é que a gente tem alimentado a nossa família, né? E é isso que eu queria trazer esse questionamento assim para vocês, tá? E eu não tô falando sobre o corpo ideal, não tô falando sobre a quantidade de calorias, eu tô falando sobre a qualidade dos alimentos que a gente tem consumido, né? Os nutrientes que a gente tem colocado para dentro do nosso corpo ou não no dia a dia, tá? E eu trouxe para vocês aqui uma classificação que se chama classificação nova, que ela disse, a gente tinha lá antigamente, não sei se vocês lembram, a pirâmide dos alimentos, né? Aí tinha aquele topo lá, que era o pequenininho, que era aqueles alimentos super ruins, e daí ia dando uma melhorada, e ficava no grande, que eram os melhores alimentos. Esse conceito mudou um pouco, né? Através dessa classificação. Então, aqui se dividiram os alimentos em alimentos in natura ou minimamente processados, alimentos que são ingredientes culinários, tipo um sal, né? Que ele não... temperos, pimenta, ele não é um alimento puro, mas ele foi ali um pouco modificado para a gente utilizar nos alimentos propriamente ditos, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Mas como assim, né? Então eu trouxe aqui uma fotinho para a gente entender a diferença. Alimentos in natura, né? Se a gente for ver ali, por exemplo, o frango, tá? Esse é um alimento minimamente processado ou in natura, é o peito de frango ali. Mas ele já está temperado, veio lá naquele vácuo, já tem umas coisinhas. Aí ele já é processado. Houve alguma modificação em cima daquele alimento natural. E o ultraprocessado é aquele nuggets de frango delicioso, né? E aí, o que a gente está comendo mais? A gente está comendo mais o nuggets de frango ou o peito de frango? Em relação ao milho, por exemplo, para a gente entender também. O milho in natura, como foi colhido lá do campo. Não, milho em conserva, que daí já tem alguns conservantes, ou tem água, ou tem sal, já é um alimento processado. Ou aquele fandango salgadinho de milho que é ultraprocessado. Então, assim, mas as crianças gostam, né? Eu gosto do fandango. Aqui eu não tô falando assim, que é proibido comer, né? Mas o que é a nossa rotina? O que é o que a gente mais faz? Né? Será que eu como mais o fandangos ou eu como mais o milho? Né? É isso que vai fazer a diferença no nosso dia a dia. Ali, por exemplo, o abacaxi, né? Colheu, comeu, alimento in natura. Houve alguma modificação, houve acréscimo, né, de algo industrializado, ele virou processado, como um abacaxi em calda, por exemplo. Ou aquele suquinho em pó lá, que é desastroso, o Tang, por exemplo, né? Ultraprocessado. Tá? Então, quanto mais modificações esse alimento vai tendo, e ele vai se tornando ultraprocessado, pior para o nosso organismo, né? Então, quando a gente fala lá em fator de risco, é aqui, esses ultraprocessados. Se a gente for ler o que tem no rótulo desses alimentos ultraprocessados, a gente nem sabe o que quer dizer aquilo lá, né? Muitos conservantes, muitos corantes, e tudo isso entra para o nosso corpo, né? É absorvido, e isso vai alterar a nossa célula, vai alterar a nossa pressão, vai alterar os nossos hormônios, que nem a Su falou. Então, há um impacto, né? O que a gente plantar, a gente vai colher. E isso na alimentação também, tá? Então, sim, qual que seria a regra de ouro de uma alimentação saudável? A gente preferir, né, ter uma rotina de usar em maior quantidade os alimentos in natura. Então, ir abandonando os alimentos ultraprocessados e ficar cada vez mais com os alimentos in natura ou minimamente processados. Aí, aqui no próximo slide, eu trouxe uma fotinho, né? Aí, a pergunta que eu queria fazer para vocês hoje, assim... Quantos dias da semana a gente está consumindo um prato assim? Com todos os grupos de alimento, em sua maioria in natura, né? Ou minimamente processados. Será que é todos os dias? Será que é de vez em quando? Será que às vezes, nem na semana eu consegui consumir aquilo? Então, isso é extremamente importante, né? E porque a gente não está falando de dieta, a gente está falando de nutrientes para o nosso organismo, né?
Então, assim, eu quero montar o cardápio da minha família, eu quero mudar como a gente tem se alimentado. O que a gente tem que pensar primeiro? Eu tenho que ter todos os grupos de alimento nas refeições, né? Almoço e janta, principalmente. Então, a gente tem ali as leguminosas, né? Os feijões, feijão, lentilha, grão de bico, tem que ter. Ali os carboidratos, né? Os cereais, raízes, tubérculos, batata, arroz, inhame, também tem que ter no prato. As carnes e ovos, né? Frango, carne bovina, carne de porco, ovo, a proteína propriamente dita. Os legumes e as verduras, né? Abobrinha, chuchu, couve. E aí, será que os nossos pratos, né? Que a gente tem se alimentado e que, consequentemente, a gente também tem alimentado nossa família. Eu acho muito difícil eu me alimentar de uma forma e não alimentar as pessoas ao meu redor assim, né? Então, como que a gente tem alimentado o nosso corpo e o corpo daqueles que a gente ama e que estão ao nosso redor, né? Então, às vezes, a gente tem que refletir, assim, que nutrientes que a gente tem colocado ou não para dentro do nosso corpo e que impacto que isso vai ter ao longo dos dias, né? Aí, então, no próximo slide fica a pergunta, né? Como é que tem sido a nossa alimentação? Tem sido de ultraprocessados ou tem sido de alimentos mais in natura? Será que eu não posso substituir? Será que se a gente vai lá, sei lá, na praça com as crianças, em vez de levar o fandango, será que eu não posso levar o milho cozido? Né? O que eu posso mudar no dia a dia da nossa família que vai promover uma alimentação mais saudável, que vai impactar na nossa saúde, né? E assim, impacta, né, gente? Quando a gente sai para comer, assim, ou a gente come em casa, às vezes a gente faz lá de noite, é só eu e meu esposo, a gente só come porcaria, né? Daí come frango, não sei o quê, com batata frita, né? Mas no outro dia, assim, parece que eu comi um boi, né? Isso impacta não só daqui a anos, impacta no nosso sono, impacta de forma, né? Ai, vou me privar disso? Não. Uma vez na semana a gente come ali uns processadinhos. Mas não pode ser todo dia, né? Isso vai ter um impacto muito grande na nossa família. Eu queria que vocês pensassem nisso, tá? E também, como a gente está falando de mulher, pode passar, Grace. Os hábitos que a gente toma, que foi o que a Su comentou ali, alimentares, eles vão impactar muito no nosso climatério. Porque os alimentos que a gente consome, eles alteram também a nossa produção hormonal. E o climatério, ele é essa alteração hormonal que acontece na vida da mulher, né? O que é o climatério? O climatério é aquela fase que a gente começa com a diminuição da produção dos hormônios da mulher e que daí, naquele período, ela vai entrar na menopausa. Então, o climatério, ele compreende a pré-menopausa e a pós-menopausa. Então, a gente já começa a ter alteração hormonal e já posso começar a ter sintomas. E vários estudos dizem e demonstram que as mulheres que cuidam mais da sua alimentação e que fazem mais atividade física, elas passam muito melhor pelo climatério, com menos sintomas, com menos incômodos relacionados à alteração hormonal, né? Então, além das doenças que a gente está falando, né, a gente também está se preparando para entrar no climatério de uma forma mais adequada, de uma forma que eu não vou estar tão sintomática, porque existe uma relação direta entre prática de atividade física e alimentação saudável com sintomas de climatério. E daí, consequentemente, de sono também, tá? E daí? Aí fica aquela pergunta, a guria vem aí, falou um monte de coisa, e agora o que eu faço, né? Não estou praticando nada, estou praticando mais ou menos, né? Aí eu lembrei daquele versículo que o Senhor nos fala em Tiago 1,5, né? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então, a gente precisa da graça do Senhor, né, da sabedoria do Senhor, para também cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa família, de como a gente se alimenta, de como a gente pratica as atividades físicas ou não, né? Não sei o que fazer, não sei como começar. Primeira coisa, pede sabedoria do Senhor, né? Pede a graça do Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor vai conceder para nós, para vocês, né? Como que a gente pode melhorar, né? E não só pensar em prevenção de saúde, em exames, mas pensar em promoção de saúde, né? O que eu posso fazer para melhorar a minha saúde no meu dia a dia e que, consequentemente, vai impactar também a saúde das pessoas que estão ao nosso redor, né? Na nossa família. E daí, só para finalizar, também eu queria trazer esse versículo para vocês, né? Que é o que dá descanso para nossa alma, né? Independente do que a gente faça ou não, né? Os nossos dias, eles são escritos pelo Senhor, né? A gente não tem como acrescentar um dia ou tirar um dia. Isso também é um descanso para o nosso coração, né? Então, eu queria ler com vocês Salmo 139, 16. Os teus olhos
viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Né? Então, a nossa vida, os nossos dias, eles estão na mão do Senhor. Né? Eu sei que eu falei várias coisas aqui que a gente tem que fazer para mudar, tarará, mas não se esqueçam disso. Assim, a principal mensagem é que os nossos dias são do Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor. E isso nos traz descanso, né? E consolo também. Mas não deixem de se cuidar, né? É importante a gente se alimentar bem, é importante a gente fazer os exames de forma periódica, a gente praticar atividade física. Como a Su leu no começo, né? O corpo importa, né? Ai, não dá pra ir direto lá pro corpo glorificar. Ainda não. Quando a gente está aqui, então, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde e para servir de forma melhor a igreja do Senhor, o nosso marido, né? E os nossos filhos. Então, era isso que eu tinha... Acho que é. Pode passar, Graça. Era isso que eu tinha, assim, para conversar com vocês. Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida, quer falar alguma coisa. Tá tranquilo? Tá, acho que era isso. Então, vamos orar, então.